Provavelmente vocês já devem ter visto essa cena aqui dezenas de vezes. Desse sujeito, um machão, na sorveteria, brigando com a proprietária porque ela pediu para ele pôr a máscara. Essa cena está circulando por aí, ele já foi entrevistado, o nome do sujeito é Rodrigo Ferronato, é um empresário de Campinas, e essa cena revela muita coisa, né? Muita coisa na verdade. A primeira delas é quem é esse sujeito. Esse sujeito aqui, ele fechou as redes sociais dele posteriormente, né? Quando deu todo o escândalo, quando começou a circular isso, ele foi lá e fechou a conta dele no Twitter. Mas se você olhar aqui o perfil dele, tem o print do perfil dele aqui, né? Antes de ser fechado, e ele se descrevia assim, olha, o nome Rodrigo Ferronato, robô. Ou seja, é um robô do Bolsonaro, um bolsonarista. E daí ele se descreve conservador, espírita, bolsonarista. Como já me falaram, eu sou retrógrado e tenho pensamento de tio e de avô. Obrigado, entre parênteses, sim aos estudos e família, no drugs. O perfil prototípico dessas figuras agora que estão repletas de ódio, repletas de intolerância, repletas de reações exageradas diante de uma situação como essa agora, né? A gente tem no mundo uma pandemia, uma doença que ainda está se espalhando, e uma das medidas propostas, isso não apenas no Brasil, mas em muitos países do mundo, é o uso da máscara. O uso obrigatório da máscara em algumas circunstâncias. Em alguns países é lei, ou um decreto, ou algum tipo de obrigação. Em outros países fica a critério das pessoas, mas mesmo assim, muita gente tem respeitado porque compreende os riscos disso. Mas nesse caso em particular, o sujeito foi confrontado, estava com a máscara para baixo do nariz, o que não adianta nada, né? Porque essa máscara não é apenas para te proteger, mas proteger os outros, principalmente, na verdade. Essa máscara utilizada, essa máscara médica, ela tem mais a função de evitar que você contamine os demais. Então não adiantava nada. Ela, na postura dela como proprietária da sorveteria, também visando proteger a si própria, seus funcionários e os outros clientes e outros fregueses, pediu para que ele fizesse isso e a reação foi desproporcional. Ele foi entrevistado depois, né? Eu imaginava que, assim como já aconteceu em outras circunstâncias, né, em outros casos de pessoas pegas sem máscaras que têm uma reação desproporcional, imaginei que ele fosse se desculpar, dizer alguma coisa, algum tipo de desculpa esfarrapada, mas ele vai lá e reforça, né? Ele reforça dizendo que ela o agrediu, que a proprietária o havia empurrado, atacado, dado um tapa nele. Mas ontem começaram a circular cenas do circuito interno da sorveteria, ou seja, a câmera interna do estabelecimento, e se você olha as cenas aqui, você vê que não teve nada demais. Ela pede, ele vai lá, tenta confrontá-la, e ele realmente tem essa reação explosiva, né? Essa reação de macho tóxico bolsonarista, que é o perfil desses eleitores. Vocês sabem disso, né? A gente tem visto inúmeras cenas, logo depois da pandemia também, pessoas lá indo insultar enfermeiros, profissionais de saúde que estavam protestando em Brasília, ou seja, é uma cena que se tornou quase recorrente nesse Brasil de hoje. Só que essa questão da máscara, ela tem causado conflitos, ela tem levado a reações desse modo, né, dessa natureza, em muitos outros países também. Na França, alguns casos aconteceram lá que foram realmente assustadores. Por exemplo, motorista de ônibus pedindo para que passageiros pusessem a máscara e sendo espancado pelos passageiros. Nos Estados Unidos tem uma série de vídeos. Se você for no YouTube procurar isso, você vai encontrar inúmeros vídeos de americanos quebrando coisas, derrubando coisas em mercados, insultando funcionários, empurrando funcionários, brigando por causa da máscara. E um argumento essencial por trás disso é que, ao obrigar o uso da máscara, isso estaria restringindo a liberdade dessas pessoas, o que é um argumento bastante estúpido, na verdade, né? Porque se é uma lei, e é uma lei que visa preservar a saúde coletiva, então não é uma restrição da liberdade, é uma proteção da liberdade dos outros de não morrerem por causa da doença. Eu vou pôr para vocês aqui alguns links de vídeos nos quais essas cenas se reproduzem, né? Pessoas confrontadas a porem as máscaras ou só serem permitidos entrarem no estabelecimento se estiverem com máscaras, e a reação é totalmente desproporcional, como foi desse Rodrigo Ferronato. Só um detalhe aqui que eu quero mencionar, porque isso aqui foi levantado, né? Isso aqui foi especulado na internet de ontem para cá, e eu não sei dizer se é essa a intenção ou não, mas esse Rodrigo, ele tem uma empresa chamada 88 Print. E algumas pessoas perceberam que 88 pode ser muitas coisas, na verdade, né? Pode ser uma coisa que só ele entenda, alguma coisa a ver com a vida particular dele, alguma coisa que ele acha que tenha sentido. Mas 88 se remete, em círculos neonazistas, ao Adolf Hitler, porque é a 8ª letra do alfabeto e é o H, né?
H e seria o Heil Hitler. Não sei dizer, sinceramente eu vi essa especulação aqui na internet, pode ser que seja isso, pode ser que não seja isso, então não sei dizer, mas foi algo que foi suscitado e que, se fosse de fato isso, é mais assustador ainda, né? É mais preocupante ainda você ter um sujeito que faria uma referência na sua empresa. Eu acho que não seja isso. Pessoalmente, eu penso que pode ser outra coisa, mas fica aí a ideia para que investiguem. E só retomando aqui um pouco essa questão do uso da máscara, né? Porque eu vou deixar também vinculado aqui, linkado aqui, 2 estudos sobre o uso da máscara e a eficácia dela para a redução do contágio, que um dos problemas essenciais agora, e eu acho que essa é a questão mais crucial, na verdade, né? Essa reação desproporcional, essa violência, ela tem como essência a falta de conexão com o conhecimento da verdade. E aqui vale mencionar um dos pontos do documentário O Dilema das Redes, né? Quando eles falam sobre a verdade, sobre como as redes sociais estão corroendo a verdade. Então, por exemplo, quando você vê esses vídeos norte-americanos, alguns deles em particular, você vê americanos dizendo o seguinte: o fato de você usar máscara, isso te torna numa boiada, isso te torna num gado que está seguindo cegamente o governo, seguindo o deep state, o estado profundo, e que isso está levando a um controle da população, um controle, lavagem cerebral da população. Então você tem pessoas que confrontam isso, que enfrentam essa normativa de saúde com base numa teoria conspiratória. Isso tem a ver justamente com essa corrosão da própria verdade, não é apenas das instituições democráticas, não é apenas do relacionamento humano, mas é a corrosão da nossa noção do que é fato, do que é realidade, do que é verdadeiro. Porque se você tem cientistas que vão lá, analisam, fazem estudos, fazem investigações e concluem, ou indicam, né, apontam que, nesse caso em particular, na pandemia, o uso de máscaras é necessário para poupar a vida humana, né, para evitar que pessoas morram por causa do vírus. E em alguns países em particular, por exemplo, como o Japão, como China, como alguns países asiáticos, já é uma prática isso, na verdade, né, pessoas usarem máscaras quando estão gripadas para evitar contagiar os outros. Então, já é uma cultura que está presente nesses países. E se sabe que reduz o contágio. Nesses estudos aqui, se você olhar as conclusões, diz ali que significativamente pode-se perceber que distanciamento social e uso de máscaras tem um impacto enorme, né, na redução de contágio. Quando você desconsidera esse fato, essa realidade, você pode criar todo tipo de história mirabolante, todo tipo de delírio sobre isso. Como, por exemplo, faz uma mulher num vídeo que eu vi aqui dizendo que é uma conspiração. O fato de você usar máscara agora é como se o Estado estivesse te obrigando, te controlando a obedecer. Teve um artigo bem interessante que eu mencionei, isso foi logo em março, quando começou de fato a pandemia, que é um artigo do filósofo Byung-Chul Han, no qual ele fala sobre essa diferença cultural que há entre países orientais e países ocidentais. Para nós ocidentais, a questão da liberdade ela é crucial. Nós, e aqui eu falo coletivamente, né, americanos ou latino-americanos ou mesmo europeus, nós somos muito mais propensos a questionar a autoridade, a questionar a ordem de governos do que muitos países orientais, justamente porque na base disso estaria essa noção de que nós somos livres, de que nós podemos escolher, e nesse caso aqui, escolher preservar a saúde nossa e dos outros, ou ficar sujeito a pegar uma doença e morrer. Então teria a ver, de certo modo, com essa noção de autonomia, né, de eu poder decidir as coisas. Só que em situações extremas, e essa é uma situação atípica, a gente tem que compreender que mesmo essa liberdade, ou essa suposta liberdade que nós teríamos nessa sociedade, ela pode ou deve, às vezes, ser suprimida em prol da coletividade. Então, por exemplo, quando países europeus implementaram o lockdown, implementaram a quarentena aqui, isso, obviamente, foi uma restrição da liberdade de deslocamento, da liberdade de circulação. Foi uma restrição brutal das liberdades individuais. Só que todos nós compreendemos, ou quase todos nós compreendemos, que isso era necessário. Isso era crucial para preservar vidas humanas. Talvez seja essa noção ou essa informação que falte em certos países como Estados Unidos e Brasil, que o seu ato individual, aquilo que você diria ser liberdade, impacta tremendamente na vida dos outros também. Só que é claro que isso é um desafio muito maior quando você tem essa desconexão com os fatos, quando simplesmente cada pessoa consome conteúdos fechados nas suas bolhas de informação e preferem desconsiderar outras evidências. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui os estudos científicos sobre isso, sobre o uso de máscara. Quem faz parte dessa bolha bolsonarista, como esse Ferronato, por exemplo, vai considerar como se fossem estudos globalistas de uma ala médica esquerdista que quer dominar a humanidade. Então é simplesmente uma desconexão. É como se a história criada fosse muito mais importante do que
a realidade. E quando a gente fala em narrativa, é justamente isso que a gente quer dizer. Essas histórias fictícias, muitas delas, sem conexão com o mundo real. Bem, eu quero saber se vocês viram essa cena do machão da sorveteria. O que você pensa sobre esse comportamento, né? O que isso demonstra pra gente? Porque pra mim, em parte, tem a ver com isso, com essa negação dos fatos da realidade. É uma pessoa que simplesmente não é capaz de pôr uma máscara para entrar no estabelecimento. Ou ajeitar a máscara, porque ele estava com a máscara. O que você pensa sobre isso? O que isso mostra sobre esse mundo atual, sobre o Brasil atual também? E o fato de o cara ser bolsonarista também, né? Eu acho que isso esclarece muita coisa também. Como você tem observado isso no Brasil, né? Se teve adesão ou não, se as pessoas estão usando máscara cotidianamente, em sua maioria, como é que tem sido as coisas aí? Aqui na Espanha é obrigatório e todo mundo está usando. Quando você sai sem máscara, por exemplo, se esquece por, sei lá, 20 segundos, fala assim, gente, tô pelado aqui, vou ter que voltar e botar a minha roupa. Você vai lá e põe a máscara e tudo bem. Então, se tornou um hábito, na verdade, eu imagino que muita gente é capaz de aderir depois também, não o tempo todo, obviamente, mas quando estiver gripado, por exemplo, é capaz de adotar sim. Talvez leve uma redefinição de certas práticas higiênicas também. Bem, diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro também do canal aqui para dar um apoio, confira o meu livro sobre Bolsonaro e também meu livro sobre Jesus histórico, né, um romance histórico sobre Jesus, o rei dos judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!